Olha o enquadramento. Tá? Ok, então, continuando. Nessa parte do lançamento oblíquo, tudo bem para vocês? Então, essas 4 propriedades vocês vão precisar lembrar. Vai lá, até 45, alcance e o ângulo são proporcionais. Depois, cadê? Acima de 45, alcance e o ângulo são inversamente proporcionais. Para ângulos complementares, os alcances são iguais. E sempre o alcance, o ângulo e a altura são, nesse caso, diretamente proporcionais. Beleza? Isso que eu falei para vocês tem a ver só com lançamento oblíquo. Só que você tem um segundo tipo de lançamento, que é o lançamento horizontal. E o lançamento horizontal a gente pode identificar, estudar de 2 formas. A primeira é o lançamento propriamente dito na horizontal. Aí você pensa, como assim, professor? Assim, ó. Você vai pegar um objeto e jogá-lo horizontalmente. Tá aí, ó. Beleza? Vai jogar com determinado valor de velocidade horizontal vezes x. Você sabe que esse objeto vai cair de uma certa altura, bora colocar aqui para você, tá ok? Descrevendo, nesse caso, uma trajetória em forma de um arco de parábola. E nesse arco de parábola, todo mundo sabe que ele vai percorrer um determinado alcance. Vocês podem falar se vocês quiserem, já. Beleza? Nesse arco de parábola, você sabe que ele vai percorrer um determinado alcance x. Tudo bem? Nessa condição, no momento que ele for lançado, ele só tem velocidade horizontal. Então não esquece, como ele só tem velocidade horizontal, a componente vertical da velocidade é igual a 0. E outra coisa, ele está caindo, não está caindo? Se ele está caindo, a altura é contada de cima para baixo. Se ela é contada de cima para baixo, essa altura inicial para ele sempre vai ser igual a 0. Outra coisa, está caindo, não está caindo? Se está caindo, a gravidade deve ser positiva ou negativa? Positiva. Tudo bem? Durante a descida, lembra? A componente horizontal da velocidade se mantém constante da mesma forma que no lançamento oblíquo. E aí só que da mesma forma que no lançamento oblíquo. No oblíquo, a velocidade horizontal não é constante? É ou não é? Então no lançamento horizontal, essa velocidade horizontal também vai ser constante. E aí o detalhe, à medida que ele vem caindo, a velocidade vertical vai aumentando ou diminuindo? Aumentando. E isso é um detalhe que você não pode esquecer de jeito algum, beleza? Se você comparar o lançamento horizontal, que eu estou mostrando para vocês, com a parábola, você consegue perceber que ela equivale à metade da parábola? Sim ou não? Sim. Então, do ponto mais alto para baixo, ele cai com velocidade y igual a quanto? 0, tendo apenas, no início, velocidade horizontal, ok? Sempre que você tem lançamento horizontal, inicialmente ele só tem velocidade horizontal, a componente vertical da velocidade é 0 e a altura inicial também é 0. Depois ele começa a cair, a componente horizontal se mantém constante e a vertical vai aumentando ou diminuindo? Aumentando, beleza? Nessa movimentação ele cai com tudo e percorre um espaço horizontal que é o próprio alcance, beleza? Diga, doutora. Voltando rapidinho, é porque como ele está caindo ali, por que a gravidade é negativa? Porque lembra que a gente sempre considera para a movimentação o início. Se no início do movimento ele é jogado para cima, até o final você vai ter que considerar a gravidade negativa. Mesmo que ele caindo. Aí sim, mesmo que depois ele caia, o que interessa é o início, correto? Se você quiser analisar do início ao fim, ouça o que eu estou falando. Se você quiser analisar do início ao fim, se no início ele sobe, vai ter que considerar a gravidade negativa. Por mais que depois ele caia, por mais que depois ele desça, o que vai prevalecer é o início. Por exemplo aqui, ele está caindo, então não tem jeito, a gravidade vai ser positiva ou negativa? Positiva. Fechou? Tudo bem? Perguntas de novo? Assim, como está caindo de positivo, acabou. Pois é, agora se a movimentação inicial é de queda, a gravidade é positiva. Observa sempre no início. Se o início for lançamento, se no início o cara for jogado para cima é negativo, se ele for jogado e cair, ela é sempre positiva. Fala aí. Professor, digamos que ele está com uma bolinha e ela começa a ficar no chão. Se ele afirmar que a energia sempre se conserva, ele vai manter a mesma altura? Vai. Tá ok? Por exemplo, toma aí, ele pegou uma bola de ping-pong e largou. Se a bola de ping-pong bate no sol e volta até a mesma altura que ele largou, a energia se conservou. Correto? Porque ele volta com a mesma velocidade com que ele chegou ao solo. Agora, o normal é, na colisão, haver perda de energia. E perde essa energia devido ao som e devido à deformação na superfície, na colisão. Fala. E eu posso falar que diretamente para o sinal, você fala assim, é perder 50% da energia, vai ser metade da altura ou não? Energia potencial sim. Tá certo? Perdeu 50% da energia potencial. Aí ele, nesse caso, vai chegar à metade da altura.
Mas tu tem que ver quais são as energias que ele possui, porque além da energia potencial, tem a cinética, vai ter que analisar a trajetória dele. Beleza? Falando. Professor, mas ele, no movimento vertical, aí você colocou como G negativo. Nas fórmulas ele é negativo. Mas aí trocado. É porque a gente fez uma questão que falava que ele estava caindo. Era o movimento vertical descendo, só que ele usava G negativo. Aí você falou que pro outro cara... Não, mas aí tem que ver o sentido, tem que ver o... Nesse tipo de questão, tem que analisar, sabe o quê? O referencial que ele está usando. Tá ok? Dependendo do referencial que ele está usando, vai considerar a gravidade negativa ou positiva. O que eu uso, a gente considera sempre na subida negativa e na descida positiva. Tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. Agora, tu tem que ver o texto para dizer qual o referencial que ele está usando. Tá beleza? Se tu quiser, depois a gente pode tirar essa dúvida vendo a questão. Tá beleza? Bom, até aqui tudo bem? Perguntas de quais são as equações? Fala. As mesmas do lançamento oblíquo. Alcance. V0x vezes t. Só não esquece que esse tempo é o tempo de descida, porque é só metade da parábola, correto? Agora, a equação da altura fica apenas gt ao quadrado sobre 2. Por que fica gt ao quadrado sobre 2? H0 é 0 e V0y vale quanto? 0. Aí outra, a equação da velocidade. Vy fica apenas igual a gt. E a equação de Torricelli, como é que fica a Torricelli? Vy ao quadrado igual a 2g vezes h. Correto? O que você faz? Você pega as equações que você tem do lançamento oblíquo e coloca esses dois termos iguais a zero e vê o que sobra. Ouviram o que eu falei? Todo mundo ouviu o que eu falei? Tem certeza? Absoluta? Pega as equações do lançamento oblíquo e coloca os dois termos que são iguais a zero. A velocidade V0y e a altura inicial, nesse caso, são iguais a zero. Beleza? Agora, presta atenção, para de copiar, presta atenção agora. Esse outro exemplo é o que eu quero que vocês aprendam. Isso aqui é extra. Anota aí. Agora, dá só uma olhada na seguinte situação. Tu tens o objeto que vai ser lançado da mesma altura que o primeiro. Presta atenção. O objeto vai ser lançado em relação ao solo da mesma altura que o primeiro, beleza? Só que agora, presta atenção, para de copiar, presta atenção. Ele vai ser lançado com uma velocidade inicial inclinada em relação ao plano horizontal. Aí você pensa, pô, vai mudar alguma coisa em relação ao primeiro exemplo? Vai mudar tudo, brother. Por quê? Na primeira situação, dá uma olhada aqui, ó. A velocidade de lançamento, que é o V0, é a própria componente horizontal da velocidade. Que nesse caso é V0x, correto? Mas agora não, cara. Agora eu peguei e inclinei a velocidade para poder lançar o objeto. É como se eu fizesse daqui, ó. Eu não estou jogando o objeto horizontalmente, eu estou pegando e inclinando a velocidade para baixo, dando a ele um certo ângulo de inclinação, beleza? E aí o que eu faço? Jogo o objeto. Não deixa cair. Já? Eu pego e jogo o objeto. Bom, se eu lanço o objeto horizontalmente, ele vai ter um alcance, vai ou não vai? E se eu lanço o objeto para baixo, com uma certa inclinação? A tendência é que o alcance seja maior ou menor? Menor. Por quê? Porque ele cai mais rápido, cai num tempo menor. Se ele cai num tempo menor, a tendência é o espaço horizontal ser maior ou menor? Menor. É isso que você vai ter que lembrar. Nessa situação, o que eu quero que você não esqueça é que ele está inclinado em relação ao eixo. Se ele está inclinado em relação ao eixo, você vai ter que pegar essa velocidade e também fazer aquela famosa decomposição do vetor. Professor, mas é igual ao lançamento oblíquo? Cara, é semelhante, né? Só que lá o objeto jogado para cima, que o objeto está sendo jogado para onde? Para baixo. Aqui, como a velocidade está inclinada em relação ao eixo, você tem a obrigação moral de decompor esse vetor, e ao decompor esse vetor, você acabar encontrando para ele uma parte na horizontal, que é o famoso V0x, e uma parte na vertical, que seria o famoso V0y. Nesse caso, dá para encontrar esses componentes? Dá para calcular esses componentes? Tá. Quem seria o V0x? V0 cosseno de alfa. Quem seria o V0y? Nesse caso, V0 multiplicado por quê? Pelo seno do outro alfa. Aí, de novo, o objeto vai ser lançado, ele vai cair executando o arco de parábola, não vai? E nessa condição, tu vais ter um alcance maior ou menor que o anterior? Nesse caso, menor que o alcance anterior. Beleza? Aí vem a pergunta, por que o alcance é menor? Tem duas situações. Primeiro, porque o tempo de queda dele é menor. Na equação do alcance, se o tempo é menor, o alcance vai ser menor, não vai? Só que tem uma outra situação, a velocidade horizontal dele é menor. Correto? A velocidade horizontal dele, como é uma parte da velocidade de lançamento,
ela tem valor maior ou menor que a velocidade de lançamento? Menor. Então, automaticamente, pelo fato da componente horizontal ser menor, você vai ter uma redução ainda maior do alcance. Beleza? O alcance reduz, porque o tempo diminui, porque a velocidade horizontal também diminui. Nesse caso aqui, por exemplo, imagina que eu tenha lançado o camarada com uma velocidade de 10 metros por segundo. Já? Qual vai ser a componente horizontal da velocidade? 10. Na segunda situação, se eu lançar de novo, cara, com uma velocidade de 10 metros por segundo, no ângulo, sei lá, de 60 graus, vamos colocar aqui, 60 graus, qual vai ser a componente horizontal da velocidade? 10 vezes meio, vai dar quanto aqui? 5. Resultado, a componente horizontal não diminuiu? Vai fazer o alcance também diminuir. Ouviram o que eu falei? Ah, professor, mas toda vez é isso? Não, papai. Sempre vai ser isso. Sempre que você faz dessa inclinação da velocidade, você reduz o tempo, reduz o alcance. Outra observação que você não pode esquecer. Está caindo, a gravidade é positiva ou negativa? Nesse caso, positivo. Vamos fazer a relação do tempo. Na primeira situação, ele leva um tempo de movimento para chegar ao solo, certo? Na segunda situação, você vai ter um outro tempo. E esse tempo é maior ou menor que o primeiro? Menor. As equações, tá ok? Na primeira situação, ele só tinha velocidade horizontal, a vertical é 0. Na segunda situação, além da velocidade horizontal, ele já tem velocidade vertical. Eu vou poder considerar V0 e Y0 agora? Não. Mas ele está caindo, então a altura inicial vale quanto? 0. Presta atenção. Eu não posso mais dizer que V0 e Y é 0, porque já tem a componente, é um pedaço da velocidade total. Beleza? Mas ele está caindo. Caiu? A altura vai contar de cima para baixo? Então tu já sabes que nesse caso a altura inicial vai continuar sendo 0. Ok? As equações, além do alcance, de novo, a equação do alcance vai ser V0x vezes t, não esquece isso. A equação da altura, ela volta para V0yt mais gt ao quadrado sobre 2. Não pode mais colocar V0y0, porque na decomposição já aparece uma parte para ela, ok? A equação da velocidade, Vy é igual a V0y mais gt. E a equação de torre cega, como é que ficaria? Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, mais, porque está caindo, 2gh. Certo? Vocês conseguem visualizar a diferença entre as duas? Conseguem, consegue? Dá para perceber isso ou não dá? Fala, cacete, sim ou não? Ah, moleque, beleza. Dúvidas? Dívidas? Tudo bem? Então, uma pausa para mim, quebra esse galho aí.